Nosso programa de hoje terá uma reflexão um pouco diferente daquilo que você e eu estamos acostumados. Nossa reflexão de hoje ela vai estar baseada mais em uma conversa amiga. Como se nós pudéssemos estar sentados em um sofá, batendo um papo e conversando sobre as coisas dessa vida. Buscando chegar a um denominador comum, a uma conclusão qualquer. Porque eu acho que isso é muito importante, não é? É isso que nos difere dos animais irracionais. É a capacidade que eu e você temos de pensar, de refletir, de meditar sobre as coisas, de chegar a conclusões, de mudar de ideia, de mudar de atitudes à medida em que observamos os nossos erros. Eu penso dessa forma. Não creio que sou o dono da verdade, absolutamente. Eu acho que você, que já me ouve há algum tempo, você tem percebido isso, que não é essa a nossa postura aqui quando assumimos este microfone. Aliás, diga-se de passagem, isso é uma coisa que me intriga grandemente. Aliás, a palavra não seria intrigar, seria me enoja. Quando eu vejo, eu não quero ser exagerado, vamos dizer, 90% das pessoas que ocupam esta posição atrás de um microfone, de uma rádio, ou de uma emissora de TV, ou de uma igreja, em um congresso, seja o que for, para expor alguma coisa do cristianismo, abrir uma Bíblia, falar sobre Deus. Elas o fazem, na grande maioria esmagadora, e me corrija, pelo amor de Deus, se eu estou errado, assumindo uma postura de donos da verdade. Parece que o microfone ele tem um poder místico de dar uma espécie de choque no cérebro da pessoa, de maneira que até a voz dela se modifica, a forma de falar e de se expressar se transforma, e elas parecem que estão possuídas por uma entidade, elas não são mais as mesmas. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele não faz assim. Sabemos que estas coisas são frutos da carne, do desejo humano de se sobrepor aos demais, de ocupar a postura de destaque, não é? De estar acima de todos os outros, de ser o porta-voz de Deus. Não é? Um profeta de Deus, ele não pode ter arrogância, ele tem humildade no coração. Ele profetiza, ele transmite essa palavra, ele leva ao povo essa palavra com humildade, sabendo que é como uma espada de dois gumes, que serve para ele também. Ele não é melhor do que ninguém. Eu, quando prego a palavra de Deus, eu prego sabendo que não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Sou pior do que muitos que me ouvem. Não? Sou extremamente necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Mas eu estava vendo esta semana um determinado programa gospel de um determinado pastor na TV. Aquilo foi me dando uma tristeza tão grande, eu fiquei assistindo um pedaço daquilo. Eu disse, meu Deus, eu preciso conversar sobre isso com os meus ouvintes, né? Do programa Cristo Vive, nas emissoras que nós temos mantido essa programação, porque de alguma forma isso vai ser útil para que eles possam também exercer essa capacidade de raciocínio, de autocrítica e de percepção das coisas ao redor, para que nós possamos avaliar. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada ela não está errada. Ela não erra quando ela fala de falsos profetas e que fariam sinais e prodígios e milagres e enganariam a muitos e, se possível, até os próprios escolhidos.
Ora, então não são milagres, não são algumas pessoas curadas ou libertas de demônios, ou um sinal, ou um prodígio qualquer que venha a ocorrer na vida de alguém que vai me impressionar a tal forma de pensar que tudo que esse homem está pregando e dizendo é a mais limpa e pura das verdades. Eu tenho a Bíblia Sagrada. Eu tenho a palavra de Deus para me mostrar se esta pessoa está pregando o Evangelho de Cristo em toda a sua pureza e autenticidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vejo o Evangelho de Cristo ser pregado mais. Eu quero que você me corrija se eu estou falando uma bobagem, mas eu não vejo mais, na grande maioria. Claro que existem as suas exceções, é claro que existem homens de Deus em várias igrejas e em várias programações de rádio e até de TV também. Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus com a vida consagrada, rendida ao Senhor, que pregam o Evangelho da renúncia, do nascer de novo, do arrependimento, do confronto com o pecado, do confronto com a iniquidade, da realidade do inferno, da perdição eterna e da realidade do céu, do livro da vida, e que o nosso nome precisa estar escrito lá. São muito poucos aqueles que pregam este Evangelho. Porque simplesmente este tipo de palavra é contrária ao interesse da carne. E por ser contrária ao interesse da carne, não atrai as pessoas, e por não atrair as pessoas, é evidente que não atrairá as ofertas, os dízimos e o lucro fácil. E muitos líderes religiosos, muitos pastores e bispos e bispas, pastoras e missionários têm obtido com grande facilidade, porque reúnem as pessoas para dar a elas aquilo que a carne delas quer. Eles tornaram o Evangelho de Cristo num emaranhado de palavras motivacionais que jogam as pessoas para cima. Elas serão bem-sucedidas, elas serão sempre curadas de suas enfermidades e doenças, serão sempre livres de todas as perseguições e laços e armadilhas e serão mais do que vencedores. São um emaranhado de palavras e de frases de efeito rebuscadas e muitas delas ensaiadas na frente do espelho, que visam causar o frenesi espiritual, o entusiasmo e alegrar aquelas pessoas e fazê-las com que elas venham ser motivadas a ofertar e a trazer o seu dízimo à casa do tesouro. Mas é sempre bom lembrar que o que motiva estas pessoas a fazerem isso não é o amor cristão, muito menos o amor por Deus, pelo Pai. Não é o amor pelas almas perdidas que vaqueiam nesse mundo sem direção. Não é a consciência de que nada trouxemos para esse mundo e nada dele poderemos levar e que nós precisamos investir naquilo que é eterno. Unir as nossas forças como igreja de Jesus. Abençoar nosso próximo. Não é nada disso. A motivação é outra. A motivação é a mesma que leva uma pessoa a apostar na rinha de galo, na briga de galo. No jogo do bicho, daquele cara que fica com um papelzinho na esquina, anotando ali as apostas, as dezenas, centenas e milhares. É o mesmo que motiva uma pessoa a jogar na Mega Sena acumulada com milhões de reais, na quina e por aí vai. A motivação é a ganância. A ganância de receber mais. Então as pessoas, elas são motivadas a isso. Deus vai te dar 100 vezes mais. Deus, ele vai te honrar. Se você não fizer isso,
você não vai desfrutar das bênçãos de Deus, você não terá outra forma de demonstrar amor, de demonstrar aliança e demonstrar confiança em Deus, a não ser através desse envelope, através dessa oferta. É evidente, seria um absurdo você falar mal de mim, porque você que me conhece sabe que eu tenho pregado sobre a importância de ofertar, a importância de dizimar, mas fazer isso com a motivação correta. Não se compra bênçãos de Deus, não se compra milagres de Deus, absolutamente. Sabe, o que eu vejo é isso. O que está acontecendo em nossos dias? Eu vejo com muita tristeza, eu não digo isso com nenhuma alegria, não digo isso assumindo a postura antipática a qual eu mencionei no início da nossa conversa aqui, daquele que ocupa o microfone com a ousadia de ser o dono da verdade. Absolutamente, eu não tenho essa ousadia, mas eu digo com tristeza que a maioria esmagadora daquilo que se chama de igreja hoje nada mais é do que instrumento de Satanás para levar milhares de pessoas ao inferno, à perdição. A maioria dos homens que hoje ocupam os púlpitos e dirigem grandes denominações, eles estão lutando, presta atenção no que eu estou dizendo, observe a conduta deles, observe a pregação, a palavra deles, o que eles dizem ao povo, e me diga se eu estou errado, me corrija, pelo amor de Deus. Mas o que eu vejo neles é a intenção de propagar, de divulgar, de tornar cada vez mais evidente aquela denominação que eles dirigem. Aquela placa, aquela igreja. Eles querem mais congregações, eles querem tomar esse nome e colocar em grande evidência para que as pessoas possam se reunir ali, naquele lugar que está sobre a tutela deles, e ali entregarem suas ofertas e seus dízimos para que aquilo cresça cada vez mais. Mas você não observa no coração desses líderes o desejo sincero de ver o engrandecimento do reino dos céus no coração das pessoas, de ganhar almas e libertar cativos lá onde eles estão, instruí-los aonde eles estão, usar meios de comunicação como a rádio, como a TV, como a internet, para salvar a alma deles onde eles estão. Eles não precisam congregar na igreja que eu dirijo. Existem muitas denominações que são de Deus. A minha não é a única. Você não observa isso. É muito raro você ver alguém desprendido dessas coisas e que deseje com sinceridade apenas e tão somente levar o reino de Deus dentro daquela pessoa. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Que alguém pode ser salvo lá naquela fazenda, lá naquele hospital, lá naquele presídio, alguém que não pode estar congregando na sua denominação. Isso é coisa muito pequena, é coisa muito banal, isso é coisa carnal, eu digo mais, isso é coisa satânica, diabólica, isso é soberba, isso é um espírito faccioso. E aonde existir um espírito faccioso, a Bíblia Sagrada diz que ali habitará toda espécie de obra satânica. Porque um reino dividido contra si, uma casa dividida contra si mesma, ela não prosperará, foi o que disse Jesus. Não há prosperidade. Nem o inferno, ele é dividido, ele caminha dentro de uma regra, de um objetivo. O objetivo é matar, roubar e destruir. Eles não se intertem em outras coisas. Eles não fazem outras coisas. Esse é o comando de Lúcifer a todos os demônios. 24 horas por dia, enganar, mentir, roubar, matar, desgraçar a vida das pessoas. Não há divisão. Não há confusão nesse reino.
Então, quando nós vemos estas igrejas que labutam, que lutam, que pelejam por si próprios, não é? Que pelejam por um reino particular individual, na verdade, elas estão fazendo parte de um reino coeso e que caminha numa direção, que é o reino do diabo, o reino das trevas, o reino do mal. Eles pertencem a Satanás. Esses homens são falsos profetas. O Espírito de Deus não está neles. Não está neles. Ah, mas missionário, acontecem tantos milagres, curas, libertação, prosperidade, sinais e prodígios. Bem, eu sempre digo uma coisa: se a pessoa está atrás apenas e tão somente de cura, de prosperidade, ele está procurando Deus errado. Porque ele está procurando manter um relacionamento com o Deus de Israel, que deseja outra coisa. Ele não deseja um relacionamento comercial. Quem deseja isso é Satanás. Satanás foi quem propôs a Jesus: se tu prostrado me adorares, é só me adorar, é só me entregar a tua alma para mim, é só me servir aos meus propósitos. Eu te entrego a glória e o domínio de todos os reinos da terra. O que Deus quer é relacionamento de filho para pai, é aliança de amor, é rendição. Todas estas coisas, a cura, a libertação, a quebra de maldições, não é? Todas estas coisas, a provisão material, tudo isso são as demais coisas que Jesus disse. As demais coisas vos serão acrescentadas. São essas demais coisas. Jesus disse: buscai em primeiro lugar, essa seja a prioridade de vocês, um relacionamento com o Pai assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, a coisa não é de qualquer maneira, existe uma justiça, ele é juiz. Então não se enganem com isso, busquem conhecê-lo, conhecer o seu julgamento, suas opiniões, seu querer, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Não se trata de festas, não se trata de vestes, não se trata de linguajar gospel, não se trata de nada disso, se trata de um relacionamento. Não adianta você ter palavras bonitas, saber cânticos de cor e salteado, não adianta você saber pregar bem, é preciso ter um relacionamento, uma moral transformada pelo Espírito Santo, um caráter transformado pelo Espírito Santo. O que é que a Bíblia Sagrada diz, meu irmão e minha irmã? Pelo amor de Deus, me diga isso. A Bíblia não diz isso? Que no final dos tempos se levantariam falsos profetas e operariam sinais, prodígios e milagres, e através disto enganariam a muitos. Não é verdade? Quem são eles? A Bíblia diz que pelos frutos eles serão conhecidos. O fruto é aquilo que sai de dentro para fora. Um pé de limão, ele tem na sua essência, no seu interior, produzir limões. Aquilo que está dentro dele vai sair para fora. Ele não vai produzir laranja, porque dentro dele não há a essência de uma laranja. Assim é um falso profeta, ele prega um falso evangelho. Não são os milagres que evidenciam quem é discípulo de Cristo ou não, mas é o amor. Porque sem amor, nós somos apenas um sino que faz barulho, disse Paulo. Eu não seria nada se eu não tivesse amor. Amor verdadeiro, na mais profunda expressão do seu significado. Amor ao próximo, amor a Deus, amor a Cristo, amor às pessoas que estão perdidas, amor à obra de Deus, não a uma denominação. Tem pessoas que torcem por uma denominação como alguém torce pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Fluminense. Eles são fanáticos
por aquele clube, por aquela denominação. Se alguém falar alguma coisa, eles são capazes de agredir aquela pessoa por causa disso. Então é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor é entrega. Amor é transparência, é sinceridade, é renúncia. E o que nós vemos hoje em dia me causa uma grande preocupação, porque eu vejo uma quantidade enorme de pessoas enganadas diante dos meus olhos. E eu falo com Deus: Senhor, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é tão pouco, é pregar sobre isso nos recursos que eu tenho, não é? Na Rádio Redentor, em Brasília, na Rádio Melodia, no Paraná, em Maringá, na cristovivefm.com, através da internet, no Facebook, no YouTube, todos os recursos que me são possíveis, que me são alcançáveis, eu tenho procurado falar, pregar, anunciar isso, mas às vezes eu me sinto tão impotente, tão pequenininho diante da esmagadora potência à disposição desses homens que anunciam um evangelho mutilado, distorcido, prostituído. E eles arrastam milhares. Mas o Espírito de Deus, ele colocou algo em meu coração que é assim: eu e você que está me ouvindo agora, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Aquilo que nos vem à mão para fazer, devemos fazer com toda a nossa força, que é o que eu tenho feito. Eu não sei de você, mas eu tenho feito isso. No que me é possível fazer, nas forças e nos recursos financeiros que estão em minhas mãos para fazer, e nas pessoas que Deus levantou para me ajudar nessa tarefa, naquilo que podemos fazer, estamos fazendo. É ter a consciência limpa: Senhor, eu estou fazendo. Há pouco tempo atrás, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo que levantou uma pessoa para nos ajudar, nós conseguimos imprimir o livro A Verdade. Esse livro tem impactado o coração de tanta gente. É assim que Deus faz. Ele vai nos colocando nas mãos talentos. A um ele dá 3, a outro ele dá 5, a um ele dá 1, mas ninguém foi chamado para não fazer coisa alguma, para ficar inerte, para ficar apenas visitando uma igreja e participando de alguma campanha e voltando para casa, e buscando apenas os seus interesses. Nós fomos chamados para trabalhar. Essa é a função da igreja aqui nessa terra. Meu Deus, será que você entende isso? Que você precisa dar frutos, que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa se unir a alguém que tenha visão de Deus, propósitos de Deus no coração, palavra de Deus no coração, para que você se una a essa pessoa. Sozinhos nós podemos fazer tão pouca coisa, mas quando esses pequenininhos eles se reúnem em sua pequena força, eles têm capacidade de fazer e de produzir alguma coisa. Eu estou usando o nosso momento de reflexão hoje como um desabafo também. É o que eu penso para mim, o que eu estou dizendo para você. Eu realmente tenho andado entristecido, e muitas vezes eu penso: será que vale a pena isso que nós temos lutado? Uma luta tão solitária, não é? A grande maioria esmagadora das pessoas evangélicas, quero colocar essa expressão entre aspas, porque volto a dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. A maioria está perdida. Eu penso: meu Deus, Senhor, nos dá força para continuar. É tão triste você ver na sua cara alguém que é um falso profeta, que não está pregando a verdade, que não é este o evangelho de Cristo.
Pelo contrário, as palestras de Cristo, elas eram desmotivacionais para a carne. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos ou a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim, não é apto para entrar no reino dos céus. Deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Tu vem e me segue agora. Nada pode ser prioridade na sua vida, nada pode ser maior na sua vida do que estar ao meu lado, do que me servir, do que fazer a minha vontade. A tua aliança maior é comigo. São palestras desmotivacionais. Vai, vende tudo que você tem, entrega para os pobres e depois vem e me siga. Tu terás um tesouro no reino dos céus. Veja isso, meu irmão. Veja isso, pelo amor de Deus. Dá aos pobres, ou seja, eles não vão te retribuir jamais. Eles não têm poder político para te fazer favores. Você vai dar e não vai dar para qualquer um, não. Você não vai dar para um político, não vai dar para um general, você não vai dar para o chefe de Estado, para que ele possa te favorecer de alguma forma. Dê aos pobres, que nada poderão fazer por você. Eles não têm nada. Me siga. Tu terás um tesouro. É desmotivacional para a carne. Veja, não andeis ansiosos por nada nessa vida, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Basta cada dia seu próprio mal, não fiquem ansiosos. Participando de campanhas, querendo encostar Deus da parede para que Ele venha dar isso ou aquilo para vocês. Pare com isso. Todas essas coisas Deus dará a vocês por amor, não porque vocês estão batendo na porta, ou insistindo, ou demonstrando a necessidade de vocês. O relacionamento de vocês com Ele é outro. Olhe para os passarinhos, olhe para os lírios do campo. Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês, que são filhos dele. Sejam filhos. Sejam filhos e não negociantes baratos em um mercado tentando obter lucro de alguma forma com seus negócios. Sabe, é totalmente diferente, ô irmão, irmã, é outra coisa. O Evangelho de Cristo é outra coisa. Eu, quando vejo a história de Nicodemos, eu vejo a história da igreja em nossos dias. Eu vejo aquele cara religioso, aquele cara que conhecia as Escrituras Sagradas, não é? Um cara bem trajado, um cara que não usava droga, não injetava cocaína na veia, não cheirava pedra de crack, um sujeito bem comportado, não é verdade? Um mestre da lei. As pessoas olhavam para ele e pensavam: esse sujeito vai ter um galardão no reino dos céus extraordinário, vai ser muito grande. Suas longas barbas brancas, os seus ensinamentos. Ele veio conversar com Jesus. Polidamente, politicamente, ele seria uma porta de acesso ao sinédrio para Jesus. E ele veio para abrir essa porta. Bem sei que tu és uma pessoa vinda de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu operas se ele não tiver Deus consigo. Então eu creio que você pode ser mesmo o Messias. Veja o que Nicodemos estava falando. Nicodemos, disse Jesus: tadinho de você, Nicodemos. Mestre, Nicodemos, você está indo para o inferno, com barba branca, com filactério, com essa roupa gospel, com esse linguajar gospel, com essa Bíblia, com esse terno, com essa gravata, com esse sapato engraxado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quer dizer, ele estava indo para o inferno. Já pensou nisso? Estava indo para o inferno. Jesus disse para ele: não é nada disso. O relacionamento com Deus não é isso que você está vivendo. Você conhece as Escrituras, mas você ensina elas. Você participa das festividades, dos sacrifícios, toda essa coisa religiosa, mas não há
o que é fundamental, você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura. Você precisa que o Espírito de Deus entre dentro de você e faça uma mudança genuína e verdadeira. Não é uma mudança externa, no intelecto, não é nada disso, porque tem pessoas que frequentam as mais variadas religiões e elas as frequentam porque alguém fez a cabeça delas. Assim como as pessoas podem ter a cabeça feita numa reunião, numa igreja evangélica, porque ali ela vai ser próspera, ela vai ganhar isso, ela vai ser curada, ela vai vencer o diabo, ela vai para o céu, e tudo aquilo, e faz a cabeça dela, e o cara está ali perdido. A moça está ali perdida, está todo mundo indo para o inferno, porque é uma palestra motivacional, e assim as outras religiões também da mesma forma. Você tem os muçulmanos que acreditam que eles podem amarrar uma bomba no peito e se explodirem, porque se assim fizerem, eles vão para o céu e vão ficar com 12 virgens para lhes servirem. Eles acreditam nisso e se detonam em nome disso, e a decepção vai ser terrível. Então, meu irmão, minha irmã, ouça, para mim é uma alegria poder estar conversando com você sobre esse assunto, desabafando um pouco aqui, usando esse microfone que me acompanha. Quando eu me refiro ao microfone, me refiro às oportunidades que Deus me dá de ministrar. Eu creio que você entende isso. Não usando com a soberba, a vaidade de querer ser o dono da verdade, mas a sinceridade de alguém que quer não ser enganado. A sinceridade de alguém que não quer estar entre os milhares, a multidão enganada, que só vai se dar conta disso naquele dia diante do trono de Deus. Eu não quero isso para mim. Não quero, quero pensar, quero refletir, quero olhar as coisas, quero ler a Bíblia, quero pedir ao Espírito Santo que me instrua, que me mostre a verdade. Eu gostaria de que você pensasse sobre essas coisas também, para o bem da tua vida. Escute o que eu estou falando com você. Escute isso. Uma vez eu estava conversando com um cara e ele, cheio de razões da sua religião e tal, e aquela coisa toda. Cada um tem as suas próprias razões, e ele se firma naquilo, naquela coisa tal. E é uma briga de verdade. Eu falei, olha, eu não quero discutir com você, não. Você quer viver isso aí? Vive. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Eu sigo os ensinamentos de Jesus. E ele disse, ele ensinou que não adianta você insistir. Se você levar esta semente, esta palavra que eu estou tentando trazer para você, e eu não for bem recebido, ele diz que eu devo sair, me retirar, sacudir até a poeira debaixo dos meus pés, e haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa terra que me rejeitou com a palavra de salvação, com a palavra de Cristo. Sodoma e Gomorra não teve oportunidade de ouvirem essa palavra. Mas eu quero fazer uma pergunta, eu disse a ele. Todas estas coisas aí que estão norteando a tua vida, dando sentido na tua vida, essas razões que você as defende ferrenhamente e não quer, não se dá o direito de parar, de refletir, de pensar e de mudar de ideia, você não concebe isso. Eu quero só te fazer uma pergunta, para a gente terminar a história, não quero mais falar sobre isso. E se você estiver errado? E se você estiver errado? O que está em jogo? Nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de entrar ou não no reino dos céus. Estamos falando de ser lançado fora.
pelos séculos dos séculos, pela eternidade, num lugar destinado ao diabo e seus anjos caídos, o lago de fogo e enxofre. Você faz ideia do que significa isso? Tem muitos erros da nossa vida, eu já cometi vários, que a gente cai em si, recobra a consciência, se arrepende, volta atrás, corrige aquilo, tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Este tipo de erro nós não podemos cometer, porque não há retrocesso. Se não chegarmos à conclusão certa aqui e agora, estamos perdidos para sempre. Eu não vou botar a minha alma e a minha eternidade em jogo. Eu quero a verdade, eu quero somente a verdade. E eu vou lhe dizer uma coisa, você que está me ouvindo, se você quer essa verdade, o Espírito Santo te levará a ela. Ele não te deixará ser enganado, porque eu vou te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas enganadas é porque elas querem o engano. É isso. Elas desejam viver este engano. Aliás, eu não estou falando nenhuma novidade. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia Sagrada afirma. Que nos tempos do fim, as pessoas não mais suportariam a sã doutrina de Cristo. O evangelho verdadeiro, autêntico. Não é? A renúncia das coisas desse mundo. Se alguém ama as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. Não há aliança entre Cristo e Satanás, entre luz e treva, entre santo e profano. Não existe boate gospel, motel gospel, bar gospel, urgia gospel. Não existe isso. Você quer o capeta, abraça ele e vai para o inferno. Eu estou falando a verdade. Não minta para si próprio, para si mesmo, para si mesma. Não há aliança entre Cristo e Satanás. O que é santo, o que é profano. Não procure chamar as coisas do diabo de gospel para massagear a tua consciência. Porque você vai para o inferno vivendo desta forma e desta maneira. É uma questão de saber o que é que você quer. Não viva enganado. Você gosta, você sente prazer, é o mundo que te atrai, então se joga de cabeça. Agora você vai para o inferno. Não viva uma vida enganada, com falsos profetas e falsas igrejas procurando evitar, saciar 100% os desejos da tua carne por causa de alguns critérios da igreja. Mas entra logo de vez de cabeça, porque você vai para o inferno de toda maneira. Jesus falou para Nicodemos, necessário é um milagre, é nascer de novo, é ser uma nova criatura, é o Espírito de Deus mudar teu caráter, tua personalidade. Você não serão mais os teus projetos, os teus planos, os teus ideais, os teus conceitos. Não, você vai ter a mente de Cristo. Você vai pensar diferente, teus ideais serão outros, teus propósitos serão outros. Você não vai querer usar a Deus para alcançar os teus propósitos, aquilo que a tua carne ambiciona e deseja. Não, não é nada disso. Você será transformado. Sua mente será mudada, teu coração será mudado. Olha, e se você estiver errado? Foi o que eu perguntei. Aquele sujeito parou, ficou calado e não respondeu uma palavra sequer. E ele ficou com essa pergunta, tenho certeza absoluta, martelando na cabeça. Não adianta discutir. Não adianta. Discutir é jogar pérola aos porcos. Discutir é fazer aquilo que Jesus não ensinou. Ele disse, sai, retira-te desse lugar. Sacode até a poeira dos teus pés e vá pregar em outro lugar. Vá lançar essa semente em terra que seja fértil. Não fique na terra cheia de espinho e abrolho, tentando produzir um milagre ali. Vai embora. Procure terra produtiva. Então, mas aquela palavra ficou martelando. E se você estiver errado?
Eu quero terminar a nossa reflexão, porque eu vejo o reloginho avançando aqui. O nosso tempo é limitado. É um assunto empolgante, a gente poderia conversar 2 horas sem parar sobre isso. Mas eu quero levar você a pensar. Quero pensar também, quero ter esse direito. É a minha alma, tem jogo, minha eternidade. Pensa junto comigo. Nós temos que produzir frutos. Nós, eu e você, a igreja está aqui para ser sal no que está podre, luz no meio de treva. Eu me envergonho ao ver muitos lugares que se chamam de igreja de Jesus e que são verdadeiros inferninhos. O sujeito que sai do mundão e entra dentro desses lugares, ele se sente em casa. Ele pode estar possuído por uma legião de demônio que ele permanece sossegado e tranquilo. Eles não se manifestam, porque eles não estão num lugar estranho ao reino das trevas. Ali é lugar de engano, de mentira. Se o sal perder a sua qualidade de salgar, Jesus diz que ele para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens e jogado fora. A luz só tem valor se ela for erguida, colocada no lugar mais alto da casa, para que todos que entrem por ali sejam iluminados por essa luz, influenciados por essa luz. Toda a verdade, tudo que está oculto, vem à tona pela força dessa luz. Assim é a igreja de Jesus. Quero terminar minha meditação de hoje estendendo a minha mão para você e dizendo: preciso da sua ajuda. Quero sua ajuda. Oro a Deus para que Ele levante pessoas sinceras para se unir a mim nesse propósito, para me ajudar, para orar por mim, para divulgar nosso ministério, para investir financeiramente, para que possamos cada vez mais avançar em outras emissoras de rádio, em outros horários e quem sabe um dia também na TV. Para Deus tudo é possível. Fica aí. Fica aí a minha mão estendida, você segura nela se você quiser. Um abraço.